Daniel era um homem marcado por uma inquietude que o impelia a explorar o desconhecido. Seu coração buscava paz no silêncio das florestas, longe do barulho constante da cidade. No entanto, numa noite especialmente enevoada em uma floresta no norte, ele se deparou com algo além de sua compreensão, algo que mudaria sua vida para sempre. Após horas caminhando, o caminho se tornou cada vez mais invisível sob a neblina espessa. Sentiu que o ar ao seu redor parecia mais denso, pesado, carregado de uma presença sutil e inquietante. Ele estava cansado, com os músculos enrijecidos e a garganta seca. Quando começou a cogitar voltar atrás, seus olhos avistaram uma forma escura em meio à neblina. Era uma cabana pequena e solitária, oculta entre as árvores. O ambiente ao redor da cabana exalava um silêncio estranho, como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração. Quando Daniel se aproximou, pôde notar os detalhes. A madeira da construção estava apodrecida, as janelas quebradas, e um cheiro forte de umidade emanava da porta entreaberta. Ele bateu uma vez, duas vezes, mas ninguém respondeu. Após um momento de hesitação, empurrou a porta, que rangeu dolorosamente enquanto ele adentrava. No interior, a escuridão dominava. Havia apenas uma vela apagada sobre uma mesa velha, cercada de móveis antigos cobertos de poeira. No centro da mesa, um diário repousava, com um cadeado quebrado e páginas amareladas. Daniel folheou o diário, sentindo uma estranha urgência ao ver as palavras escritas por alguém chamado Arthur. Ela me encontrou, dizia a primeira página legível. Eu pensei que a floresta seria meu refúgio, mas ela vem à noite, deslizando pela neblina, como uma sombra, e sussurra meu nome. A caligrafia de Arthur tremia, e Daniel conseguia quase sentir o desespero de quem havia escrito aquelas palavras. Ele folheou mais algumas páginas, descobrindo detalhes sobre uma entidade que perseguia Arthur durante a noite. Esta entidade era descrita como uma mulher de rosto pálido, com olhos vazios, que aparecia em meio à neblina e não deixava suas vítimas escaparem. As últimas páginas do diário pareciam rabiscadas às pressas, com algumas palavras quase legíveis. Se você encontrou este diário, não olhe nos olhos dela. O coração de Daniel batia mais rápido, e ele teve que se segurar para não deixar o diário cair de suas mãos trêmulas. Aquele aviso, tão direto, ecoava na sua mente. Ele sentiu uma estranha necessidade de deixar a cabana, mas estava exausto demais para retornar à floresta, ainda mais com a noite caindo. Ele acendeu a vela na mesa e decidiu passar a noite ali, tentando afastar o medo. Apenas uma hora após ter se deitado, Daniel acordou com um som suave do lado de fora. Passos. Eles eram lentos, arrastados, e claramente vinham em sua direção. Levantou-se de sobressalto, seu corpo tomado por um terror quase paralisante. Os passos pararam bem diante da porta da cabana, e o silêncio se fez. Com a respiração acelerada, Daniel se aproximou da janela quebrada e espiou para fora. Mas a neblina era tão densa que ele só enxergava a escuridão. Então, ele ouviu um som suave, quase como uma canção, um murmúrio. Daniel era seu nome, sussurrado com uma suavidade fria que arrepiou cada fibra de seu corpo. Ele não entendia como a entidade podia saber seu nome, mas naquele instante percebeu que as palavras no diário eram reais. Algo lá fora estava chamando por ele. Daniel recuou da janela, sentindo que precisava fazer algum ruído para espantar o medo. Sussurrou para si mesmo que aquilo não passava de um delírio, uma brincadeira macabra que ele próprio estava pregando em sua mente. Mas então, como se o próprio silêncio zombasse de sua tentativa de manter a calma, ele ouviu a porta rangendo, e um vento frio e úmido invadiu a cabana. Ele virou-se lentamente para a entrada e viu uma figura sombria no batente da porta. Era uma mulher, de pele pálida e olhos vazios, como descrito no diário. Daniel tentou desviar o olhar, lembrando do aviso, mas sentia-se preso àquela visão horrível, como se uma força invisível o empurrasse para encarar a entidade. A figura deu um passo à frente, os pés flutuando acima do chão.
O rosto da mulher estava distorcido, com um sorriso macabro que parecia se estender além do possível, revelando dentes finos e pontiagudos. Ela inclinou a cabeça de forma estranha, como se estivesse tentando entender o que ele era. Cada movimento era sobrenatural, errado, como uma marionete controlada por um mestre invisível. "Você me encontrou, Daniel", sussurrou a figura, a voz saindo como um eco profundo e vazio. Daniel sentiu uma dor latejante em sua cabeça, um peso que o obrigava a continuar olhando nos olhos dela. O mundo ao seu redor começou a girar e a realidade se distorceu. Era como se ele estivesse sendo sugado para um lugar entre o sonho e o pesadelo, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Tudo ao seu redor começou a se desfazer, até que ele estava completamente imerso em uma escuridão vazia. Na escuridão, ele ouviu mais vozes. Não era apenas uma entidade, eram várias, sussurrando, rindo suavemente, chamando seu nome, como se estivessem presas ali, esperando por alguém. Daniel tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele estava paralisado, incapaz de se mover ou de fugir. Finalmente, a visão da cabana voltou a se formar ao seu redor, e ele se viu deitado no chão. Sua cabeça doía como se tivesse sido golpeado, e a vela havia se apagado, deixando-o na completa escuridão. Levantou-se com dificuldade, tateando em busca da saída, mas a porta parecia selada, como se algo o mantivesse preso ali. Foi então que ele ouviu mais passos, desta vez vindos de dentro da cabana. As vozes continuavam a chamá-lo, repetindo seu nome com uma doçura cruel, uma sedução que o puxava para as sombras. Daniel sentiu que estava perdendo o controle da própria mente, como se sua vontade estivesse sendo drenada por aquela presença macabra. Finalmente, ele conseguiu reunir forças para correr até a janela quebrada e saltar para fora, caindo na lama fria do lado de fora da cabana. A neblina estava ainda mais espessa, quase como se a própria floresta tentasse segurá-lo. Ele se levantou e correu, mas os sussurros o seguiam, ecoando em sua mente, cada vez mais altos, enquanto ele tentava escapar. Depois do que pareceram horas de fuga frenética, Daniel saiu da neblina e encontrou a trilha de volta para a cidade. Porém, mesmo longe da cabana, sentia que algo o havia seguido. Ao olhar para trás, viu, à distância, uma sombra espreitando, observando com olhos vazios. Desde aquela noite, Daniel não conseguiu mais viver em paz. Ele evitava florestas, mas mesmo na segurança de sua casa, ouvia o sussurro chamando seu nome. Os médicos o diagnosticaram com um distúrbio mental, dizendo que as vozes eram fruto de um trauma. Mas Daniel sabia a verdade. Ele havia encontrado a entidade na cabana, e agora ela jamais o deixaria. Lúcia sempre se interessou pelo passado esquecido das cidades, especialmente lugares abandonados, onde os segredos parecem pairar no ar, prontos para serem descobertos. Mas havia um lugar em particular que a fascinava mais do que qualquer outro: o Hospício de Stonesgate. Construído em uma colina isolada nos arredores de uma cidade pequena, Stonesgate tinha sido palco de experimentos psiquiátricos sombrios na década de 1920. Durante anos, o hospital abrigou pacientes com diagnósticos severos e incomuns, e os métodos de tratamento eram tão cruéis que alguns pacientes jamais retornavam ao mundo exterior. Quando o lugar finalmente foi fechado, uma série de histórias perturbadoras e rumores horríveis passaram a cercá-lo: desaparecimentos, sons de gritos, sombras que vagueavam pelos corredores vazios. Agora, o prédio estava entregue à decadência, mas ainda conservava um magnetismo obscuro. Lúcia, uma fotógrafa com uma atração insaciável pelo macabro, decidiu que Stonesgate seria o tema de sua próxima série de fotos. Convencida de que poderia capturar a essência sombria daquele lugar, ela partiu ao amanhecer para explorar o hospício. Ao chegar, ela encontrou um portão enferrujado, caído ao lado de um arco imponente que antes servia como entrada principal. Ao entrar, foi recebida pelo silêncio absoluto, um vazio tão denso que parecia engolir qualquer som, exceto os passos dela no chão de mármore rachado.
A fachada do prédio era imponente, mas havia algo de errado em sua aparência. As janelas eram escuras e cobertas de sujeira, e as paredes, cobertas de musgo e pichações, pareciam suar umidade. A primeira coisa que Lúcia notou ao entrar no saguão foi o cheiro, uma mistura de mofo, metal oxidado e algo mais, algo doce e enjoativo, como sangue velho. Ela segurou a câmera, tentando afastar o incômodo, e começou a tirar fotos. A primeira imagem capturou o saguão principal, com fileiras de cadeiras de madeira quebradas e uma recepção vazia, onde papéis amarelados ainda estavam espalhados como se alguém os tivesse deixado ali e nunca retornado para recolhê-los. Avançando pelos corredores, ela começou a sentir uma presença incômoda, como se estivesse sendo observada. O corredor principal era iluminado apenas por alguns feixes de luz que entravam pelas janelas quebradas, criando sombras que se arrastavam pelas paredes. A cada passo que dava, o som dos próprios passos parecia ecoar, como se algo ou alguém estivesse acompanhando-a. Mas ela seguiu em frente, explorando cada canto com a câmera em mãos. No meio do corredor, viu uma porta trancada com uma placa quase ilegível. Ela forçou a maçaneta e a porta rangeu enquanto se abria para revelar um antigo escritório. Havia prateleiras de arquivos desmoronando e papéis espalhados por todos os lados. Folheando alguns documentos, Lúcia encontrou registros de pacientes, com descrições dos tratamentos aplicados, lobotomias, banhos de gelo e eletrochoques, todos detalhados de forma perturbadora. Ela então encontrou um nome recorrente nas anotações: paciente 42. Cada entrada sobre ele estava marcada com alertas. Paciente extremamente perigoso. Necessário isolamento absoluto. A última entrada era especialmente macabra. O paciente fala sobre uma mulher nas sombras que ele diz observar todos que entram no prédio. Ele a chama de a guardiã de Stonesgate Pond. Lúcia sentiu um arrepio ao ler aquilo, mas estava determinada a continuar. Decidiu ir até as alas onde os pacientes eram mantidos. Ao adentrar o corredor, percebeu que o ar parecia mais frio, quase gélido. As celas estavam todas vazias, mas um som de arranhão ecoava pelo local, como se alguém estivesse passando as unhas nas paredes. Era um som suave, mas incessante, que parecia vir de todas as direções. À medida que andava, começou a ouvir outro som, passos que pareciam ecoar logo atrás dela. Cada vez que parava, o som cessava. Quando voltava a andar, os passos retornavam. Ela olhou para trás várias vezes, mas não havia ninguém ali. Seus nervos estavam à flor da pele, mas a curiosidade falava mais alto. Ela continuou até que chegou a um corredor mais estreito, com celas de segurança reforçadas. Em uma delas, notou uma inscrição feita à mão na parede. Era um nome: Paciente 42. Ela tirou uma foto, o flash iluminando brevemente o espaço e revelando arranhões em todas as paredes. Os arranhões pareciam formar rostos contorcidos, expressões de dor e desespero. Lúcia sentiu um pânico crescente, mas uma força inexplicável a mantinha ali. Então, quando olhou para a foto na câmera, viu algo que não estava ali antes: uma figura deitada na cama ao fundo da cela, uma silhueta escura com olhos brilhantes e vazios. O coração dela disparou e um arrepio percorreu sua espinha. Ela voltou a olhar para dentro da cela, mas estava vazia. Respirando fundo, decidiu sair daquele corredor, mas conforme se afastava, começou a ouvir uma risada baixa, rouca, como se alguém estivesse zombando dela. A voz murmurava algo incompreensível, palavras que pareciam vir de dentro das paredes. Foi quando percebeu que o corredor estava mudando. As portas das celas agora estavam todas abertas, e ela sentia olhares invisíveis sobre ela, sombras que se arrastavam para fora das celas, movendo-se lentamente na direção dela. Lúcia apertou o passo, mas a risada ficou mais alta, seguida por gritos distantes, clamores de desespero e de súplica. Era como se as almas dos pacientes mortos ainda habitassem aquele lugar, presas em um ciclo interminável de sofrimento. Enquanto corria,
Tentou encontrar a saída, mas todos os corredores pareciam iguais, sem fim. Suas mãos tremiam, e ela começou a sentir uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando espremer sua vida para fora dela. Em pânico, ela ouviu um último sussurro, próximo ao seu ouvido. Ela vai te encontrar. Você a viu. Agora ela também vê você. No desespero, Lúcia tropeçou e caiu no chão. Quando levantou a cabeça, viu a figura da mulher das sombras, uma silhueta encapuzada, com olhos vazios que pareciam consumi-la com um olhar frio e eterno. Ela ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. A entidade começou a avançar lentamente, cada passo preenchendo o ambiente com uma escuridão ainda mais densa. Naquele momento, a câmera de Lúcia caiu de suas mãos e bateu no chão, disparando uma última foto. O flash iluminou a mulher das sombras, revelando um rosto desfigurado, lábios costurados e uma mão estendida que parecia pronta para agarrá-la. Foi então que tudo ao redor dela se apagou. Dias depois, algumas pessoas da cidade, ao passar perto do hospício, afirmaram ter ouvido gritos vindos de dentro do prédio. Quando a polícia investigou, encontrou a câmera de Lúcia caída no corredor, com as últimas fotos ainda salvas. As imagens mostravam o prédio vazio, os corredores escuros, mas nas últimas, a figura sombria parecia cada vez mais próxima, até que, na última, ela estava parada bem em frente à lente, os olhos encarando quem quer que estivesse segurando a câmera. Desde então, dizem que o espírito da guardiã de Stonesgate assombra quem se atreve a entrar naquele prédio, e que a própria Lúcia talvez ainda esteja lá, vagando eternamente pelos corredores, presa entre as sombras, ao lado das almas torturadas dos antigos pacientes. Mateus estava acostumado a pegar o trem de volta para casa todas as noites após o trabalho. A viagem era sempre monótona e previsível, mas naquela noite algo parecia diferente. O relógio marcava quase meia-noite e a estação estava estranhamente silenciosa. Havia uma densa neblina pairando sobre os trilhos e o vento soprava frio, sussurrando entre os pilares enferrujados da plataforma. Quando o trem finalmente chegou, parecia mais antigo do que o normal. As luzes estavam piscando e os vagões exalavam um cheiro forte de ferrugem e madeira queimada. Mateus hesitou, mas o cansaço venceu e ele entrou, ignorando o desconforto que começava a crescer em seu peito. O vagão estava praticamente vazio, exceto por algumas figuras silenciosas, sentadas de maneira estranhamente rígida, com os olhos voltados para a frente, como se estivessem hipnotizadas. Mateus sentou-se ao fundo e tentou relaxar, mas um incômodo persistente o impedia de descansar. O som do trem, que geralmente era uma batida constante e reconfortante, parecia ter mudado. Agora, o barulho das rodas sobre os trilhos era irregular, quase como se o trem estivesse tropeçando sobre algo, rangendo e gemendo a cada metro. Conforme o trem ganhava velocidade, ele começou a notar algo estranho. As luzes do vagão piscavam de forma irregular, e os rostos das poucas pessoas que estavam lá pareciam se distorcer sob a iluminação fraca. De vez em quando as luzes apagavam por completo e voltavam, ele percebia que algumas pessoas haviam mudado de posição, sem que ele tivesse visto qualquer movimento. Elas estavam mais próximas dele, embora permanecessem imóveis, com os olhos fixos no vazio. O trem, que deveria parar em várias estações ao longo do caminho, continuou em alta velocidade, sem sequer desacelerar. Mateus olhou pela janela, mas tudo o que viu foi escuridão. Não havia sinais das luzes da cidade, nem mesmo das luzes da estação. Era como se o trem estivesse deslizando por um vazio sem fim, uma estrada sem destino. O desconforto de Mateus logo se transformou em pânico silencioso. Ele se levantou e se dirigiu ao primeiro vagão, tentando encontrar algum funcionário ou maquinista para entender o que estava acontecendo. No caminho, sentiu que os vagões pareciam mais longos do que deveriam ser. Ele andava e andava, mas não conseguia chegar ao próximo vagão, como se o trem estivesse se estendendo indefinidamente. De repente,
Ouviu uma risada baixa e fria ecoando pelo corredor. O som parecia vir de todas as direções, preenchendo o vagão com uma presença invisível. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os outros passageiros, ainda imóveis, pareciam não reagir à risada, como se estivessem presos em um transe. Finalmente, depois de andar o que pareceu uma eternidade, Mateus chegou a uma porta de conexão entre os vagões e abriu-a com esforço. O vagão seguinte era ainda mais sombrio, com apenas uma lâmpada fraca no teto, lançando sombras longas e distorcidas. Quando entrou, percebeu que esse vagão era diferente. Havia um cheiro intenso de podridão e mofo, e os bancos estavam rasgados, com marcas de arranhões nas paredes. Era como se algo tivesse tentado escapar de dentro. Mateus sentiu uma onda de náusea ao ver manchas escuras, quase pretas, no chão e nos assentos, como se fossem marcas de sangue antigo. Ele quis voltar, mas a porta atrás dele fechou-se com um estrondo, deixando-o trancado naquele vagão. Ele tentou abrir, mas a porta parecia ter se soldado sozinha. Então, percebeu algo ainda mais estranho. Havia figuras sentadas nos bancos, mas não eram pessoas comuns. As figuras eram apenas sombras escuras, contornos indistintos de corpos, com olhos brilhantes que o observavam. Quando ele tentou olhar mais de perto, uma das sombras moveu-se, inclinando a cabeça de maneira grotesca, como se estivesse tentando ver dentro de sua alma. As outras sombras o acompanharam com o olhar, e ele sentiu seu coração disparar. Mateus começou a recuar, tropeçando, quando uma das figuras estendeu um braço na sua direção, os dedos longos e desproporcionais, quase tocando seu rosto. Em pânico, Mateus correu para o final do vagão, mas percebeu que estava preso. Ele gritou por ajuda, mas sua voz parecia se perder no eco do trem, absorvida pelas paredes que pareciam mais estreitas e sufocantes. Ele começou a socar a porta do próximo vagão, desesperado para escapar, até que finalmente ela se abriu com um rangido doloroso. Entrando no próximo vagão, percebeu que estava ainda mais estranho. As paredes eram feitas de metal enferrujado, cobertas de desenhos e símbolos que ele não reconhecia, mas que exalavam um ar de profanação e maldade. No meio do vagão, uma figura encapuzada estava sentada, de costas para ele. Mateus tentou passar despercebido, mas quando deu o primeiro passo, a figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido, com olhos vazios e um sorriso sinistro que parecia inumano. "Você não deveria estar aqui, Mateus", disse a figura em um sussurro frio, sua voz reverberando como se estivesse sendo projetada por uma caverna. Mateus, paralisado pelo medo, tentou responder, mas sua voz falhou. A figura ergueu-se e começou a caminhar na direção dele, arrastando um manto que deixava um rastro escuro pelo chão. Mateus recuou até a porta do vagão, mas ela não abriu. Ele estava preso, e a figura estava cada vez mais perto. Ele fechou os olhos, tentando bloquear a visão aterradora, mas a voz continuava em sua mente, ecoando. "Todos que embarcam no trem de Stonesgate estão destinados a ficar para sempre. Você já faz parte dele." Quando abriu os olhos, a figura havia desaparecido. Mateus, ainda apavorado, conseguiu abrir a porta e correu para o próximo vagão, mas, para seu horror, percebeu que estava de volta ao primeiro vagão, onde tudo havia começado. Os passageiros ainda estavam lá, imóveis, mas agora todos olhavam diretamente para ele, com os olhos vazios e a expressão sem vida. Seus rostos estavam cobertos por uma sombra opaca, e ele percebeu que eles pareciam mortos. Ele tentou quebrar uma das janelas, mas o vidro não cedeu. Desesperado, correu até o final do vagão, mas foi novamente interceptado pela figura encapuzada, que apareceu diante dele como um espectro. "Você tentou escapar", disse a figura, com uma voz que parecia misturar todas as vozes das almas perdidas. Mas não a fuga do trem de Stonesgate. Mateus sentiu o pânico tomar conta de seu corpo enquanto a figura estendia a mão. Ele sentiu uma dor intensa,
como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de seu peito. Tentou resistir, mas era inútil. Tudo ao redor escureceu, e ele sentiu sua consciência se dissipar, como se estivesse sendo engolido pelo próprio vazio. Na manhã seguinte, o trem chegou ao seu destino final. Os poucos passageiros desceram, mas Mateus não estava entre eles. A câmera de segurança do trem mostrou o vagão vazio, mas, quando ampliaram as imagens, notaram uma sombra indistinta no fundo do vagão, sentada em um dos bancos, imóvel. O rosto, pálido e sem vida, parecia vagamente familiar, como o de Mateus. Desde então, dizem que o trem de Stonesgate aparece em noites de neblina, e aqueles que entram nele estão destinados a vagar para sempre, presos entre os vagões, como almas perdidas, sem nunca encontrar o caminho de volta para casa.